Olá, boa noite. Começa agora o programa Câmara Debate. No programa de hoje vamos falar sobre inclusão social. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. E hoje eu recebo os vereadores Jocely Nazari, do PPS, a vereadora Juliette Nitz, do PR, e o vereador e presidente da Casa, Roberto Souza Júnior, do MDB. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereador Jocely. Boa noite. Boa noite, vereadora. Boa noite, Lacerda. Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui à disposição, falando um pouquinho do trabalho frente ao nosso projeto, frente à sociedade Balneário Camboriú. Isso mesmo. Isso aí, o tema de hoje é um tema bastante importante, porque a gente vive demais o preconceito. E quando se discute inclusão social, ela não deixa de passar por esse aspecto, o preconceito, as dificuldades que se encontra no dia a dia. O preconceito eu considero uma das grandes barreiras nesse processo de inclusão social. Eu gostaria de saber dos vereadores como quebrar estas barreiras do preconceito para que haja uma inclusão plena dentro da visão de vocês. Eu quero começar pela vereadora, em função de privilegiar aqui a mulher, já que ainda estamos na semana, né? Parabéns pelo seu dia, que aconteceu no dia 8, mas obrigado. Vamos lá, vereadora. Lacerda trouxe alguns números, até alguns projetos, os quais eu utilizei da Secretaria da Inclusão Social para trazer esses dados, né? Porque a inclusão social nada mais é do que o conjunto de ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade. Então, eu, através do secretário Marasquim, eu busquei o quanto o resgate social ele fez nesta temporada atendimentos. Então, ele atendeu mais de 756 pessoas na alta temporada e nesses 3 meses foram 678 homens e 78 mulheres. Foram atendidas pelo resgate social. São pessoas em situações de rua, de vulnerabilidade. Então, ele iniciou em dezembro este período e acabou agora dia 1º de março. E também houve 1.052 albergados, né, ali na hospedagens, na casa de passagem do migrante. Pois é superior porque muitos passam e não ficam, tomam seu banho, se arrumam e acabam voltando para a rua. Sim. Então é um número alarmante que ainda tem na nossa sociedade, mas tem que ser combatido. Como eu falei de início, a inclusão dessa sociedade através da secretaria. O trabalho, já que estamos falando de Balneário Camboriú, nós temos uma cidade atípica nesse sentido, porque ela acaba atraindo muita gente para cá, principalmente nessa época do ano que nós estamos chegando no final dela, que é a temporada. E muita gente vem para cá em busca de trabalho, muitas vezes não, de facilidades, oportunidades, facilidades. Sim. Um dos fatores que a gente observa na cidade é o imenso número de pessoas trabalhando nas sinaleiras, vendendo alguma coisa, fazendo malabares e coisas desse tipo. Eu pergunto, numa cidade como a nossa, uma sociedade que tem um padrão diferenciado, o preconceito das pessoas em estar na orla da praia e de repente se deparar com essas pessoas que estão ali em condições desfavoráveis, isso interfere na ajuda final? Queria perguntar para o senhor, vereador Roberto. Lacerda, eu acho que questão de interferir para as pessoas que ali estão, de repente, na orla de Balneário Camboriú, eu acho que não tem nada, o espaço é público e tem o direito de ser usado da melhor forma possível. O que nós, como poder público, temos que fazer, principalmente o poder executivo, é desenvolver ações, desenvolver projetos como esse do resgate social, como outros que tem, para que essas pessoas elas não se sintam de forma alguma, através desse acolhimento, através desse carinho, através dessa ação que o Poder Executivo faz, com respaldo do Poder Legislativo, que teve que ter uma lei para isso ser criado, não simplesmente o prefeito não cria, ele tem que sim mandar uma lei para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo dá o aval, e aprovando a lei, aí sim que vai
passe a executar esses programas, esses projetos, né? Então, nesse sentido que eu falo que em toda a sociedade sempre vai ter. O que nós temos que fazer é criar medidas para combater cada vez mais, para que isso não tenha mais, né? Você vê como que é um tema bem polêmico, né? Verdade. A questão da inclusão. Quando a gente fala em inclusão também, e aí eu me lembro de uma passagem que eu tenho uma irmã, que a minha irmã e eu sempre falo aqui na Câmara de Vereadores, sempre falo, a minha irmã ela é surda, né? E nós temos, e desde pequena a gente encontrou sempre diversas dificuldades. Cidade pequena, né? Não encontrava na época, não tinha profissional, não tinha fono, né? Tinha que ir em outra cidade para fazer fono. O único lugar que tinha para fazer fono era na PAI, né? E aí ela tinha uma dificuldade grande para poder, questão de horários, para poder atender, né? Mas, enfim, ela sofria já desde pequeno um preconceito também. Sim. Com relação a essa inclusão dela na sociedade. Tanto é que uma vez a minha mãe foi pedir um estágio para ela hoje ela é formada, né? Se formou agora, mas pediu um estágio para ela, a pessoa disse que um órgão público, disse que para pessoas desse jeito não poderia e não tinha a vaga. Justo, né? Quem deveria se preocupar com a inclusão. Meio que maltratou assim, a minha mãe, e isso doeu na família, né? Eu acho que isso foi uma das bandeiras que me fez, né, participar do processo político, porque só assim nós conseguimos fazer a diferença, mostrar à sociedade, né, através de projetos. E aí eu tenho, e posso citar que alguns projetos que eu aprovei na Câmara de Vereadores, um deles é a questão da Central de Intérprete de Libras, que aprovamos recentemente, mas outro projeto que nós defendemos, protocolei na casa, e aí a mesa diretora na época, o ex-presidente, acabou acatando a ideia. Hoje nós temos na casa a intérprete de Libras devido a uma bandeira que eu levantei, né? Então a minha irmã consegue assistir, outros surdos também, porque tinha os surdos que vinham aqui, que não tinham essa inclusão, esse acesso. Muitas vezes eu falava em casa. Sim. E eles não tinham, não conseguiam. Porque a inclusão é isso mesmo, de acrescentar pessoas aos núcleos que antes elas não faziam parte. Verdade. Vereador Juscelino, e para a gente construir uma sociedade mais inclusiva, partindo desse princípio que o próprio poder público tem dificuldades em aceitar. Muito bem. Eu vou sempre fazer uma referência, e tenho sempre feito uma referência sobre a nossa Constituição de 88. A nossa Constituição é muito bem clara, e desde que foi promulgada a Constituição, onde se criou, no artigo 5º, né, que todos têm direitos iguais e são todos perante a legislação. Sim. Então, através disso que a assistência social, que hoje os municípios, que eles são os responsáveis em fazer dentro da esfera municipal, ela vem assim justamente para atingir a sociedade. Então, tem programas excelentes que são desenvolvidos pelo Ministério da Inclusão Social, onde os municípios têm sim que fazer essa inserção. Por quê? O que está lá na ponta? Está na ponta é aquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade e que precisa sim de um apoio. Sim. Então, o poder público ele tem sim que estar presente justamente para que ele possa dar esse suporte. Então, você pega aí, o Roberto falou aqui, as pessoas que têm deficiência. Eu também tenho um irmão que também tem deficiência auditiva, e hoje, veja bem, a tecnologia que nós estamos hoje, em 2018, eu consigo até então, como a gente não cresceu junto, ele é só filho por parte do meu pai, então eu não tinha muito acesso a ele. Sim. E hoje, eu falo com ele quase todo dia pelo WhatsApp. Olha só. Por quê? A tecnologia veio justamente para quê? Para quebrar algumas barreiras, para a gente poder conversar até. Isso é fantástico para a gente ver a comunicação. Então a gente sabia a dificuldade. Vamos pegar aqui Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, em relação às pessoas que vêm para cá, que são os famosos turistas que vêm com a mochila nas costas e acabam não tendo onde ficar, que considerados os ambulantes, os perambulantes da cidade. Então, hoje, a vereadora Juliette mencionou aqui que foram atendidos mais de 700 pessoas. Essas pessoas, o município de Balneário Camboriú tem um programa excelente, que tem a casa passagem aqui. Sim. Então, vem com a Kombi, vai lá, recolhe essa pessoa, leva lá para a casa de acolhimento, dá um banho, oferece um banho para ele, oferece roupas limpas, uma alimentação,
Inclusive, ele pode ficar em torno de 3 dias aí e faz justamente isso. Então, o município tem esse programa justamente para que possa ele dar esse amparo a essas pessoas que vêm para cá e muitas vezes vêm até estrangeiros, que, como é o caso, esses dias até foi abordado aqui um grupo de estrangeiros que estava aqui na nossa cidade, que vieram da Argentina e foram para onde? Balneário Camboriú. Então, é nesse sentido que o município tem feito um bom incentivo nisso e um bom investimento para que possa, e também tirar essa pessoa, porque às vezes ele está na frente sentado numa loja, e aí está lá o comerciante chateado, bravo, porque ninguém entra na sua loja, porque tem lá um mendigo, ou uma dessas pessoas que está lá atrapalhando até, né? Daí acaba tendo um pouco desse preconceito, como você mencionou aí. E como foi dito mesmo, que a nossa cidade é uma cidade atípica, é uma cidade turística, e esses números eles realmente triplicam na alta temporada. Pois é. Agora, partindo desse princípio, o que a gente percebe é que a gente, quando pensa em inclusão, a primeira referência que vem é a pessoa que está à margem da sociedade, vivendo nas ruas, etc. Nós temos outros fatores. Nós temos o lado social, também, que é esse o caso, e tem os preconceitos raciais também. Como é que o município pode atuar para quebrar essas barreiras e resistências que são frequentes na sociedade? Por mais que a gente muitas vezes diga, eu não tenho preconceito, mas uma hora ou outra a gente acaba se tornando preconceituoso em atitudes. É através da educação, desse processo? Fiquem à vontade para quem quiser responder. Se me permite, eu vou começar isso aí. A questão da cultura e da raça, por exemplo, no próprio Brasil, isso é uma cultura que vem de anos. Eu vim de uma família de italianos, que a gente era criado um sistema, não que a minha família seria contra o racismo, mas ela tinha aquela barreira, e isso veio. E aos poucos que vai mudando os anos, vem se passando, a minha geração, meus pais, eles já eram bem mais adeptos. Eu mesmo, a gente tinha muita facilidade nisso. Então, com o passar dos anos, a cultura que se instalou do preconceito vai diminuindo muito mais, principalmente na raça negra, que hoje, às vezes, ainda a gente encontra alguém que ainda é preconceituoso, acha que o negro só serve para limpar a rua, que acha que o negro é para serviços gerais, e não. Hoje o negro ocupou uma posição de destaque nacional, tanto é que a gente tivemos um ministro, o Joaquim Barbosa, que foi o ministro supremo, era da raça negra e chegou a um alto topo, né? Aí nós entramos num outro ponto, que é o ponto da educação. Existem hoje cotas raciais que elas são consideradas como inclusão. Mas isso também não é uma forma de preconceito ou não? Você considerar números determinados para determinadas pessoas? O que vocês entendem? Isso vem culturalmente. Não adianta a gente dizer hoje que nós não precisamos das cotas, porque nós precisamos ainda. Assim como ontem eu me referi das cotas necessárias para as mulheres entrarem na política. Hoje as mulheres elas também sofrem preconceitos em determinadas profissões. Uma engenheira, quais são as secretarias que sempre são das mulheres? Sim. É a Secretaria da Educação, é a Secretaria da Inclusão. A gente vê alguma mulher... A saúde, raramente. Ainda aqui no nosso município, mas não é muito frequentado também nos outros municípios. Mas a Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento, nós vemos mulheres ocupando essas secretarias como secretárias, e são questionamentos e reflexões que nós temos que fazer. Por mais que nós digamos que não somos preconceituosos, se eu chegar para o prefeito e falar, prefeito, ok, eu assumo uma secretaria, a vereadora Juliette está disposta a assumir, mas a vereadora assume a Secretaria de Obras. A vereadora, a senhora vê bem, será que é isso mesmo que a vereadora vai conseguir? Tem perfil para isso? Não é um trabalho mais masculino? Não quer assumir a inclusão social? Não quer assumir Então isso já chega a ser um pouco de preconceito, por mais que nós ainda dizemos que não temos os preconceitos. Pois é, e quando a gente fala em inclusão social, o preconceito é presente nessa discussão. Impressionante, né? Não tem como fugir disso, né, vereador? Alguns fatos eu até tenho uma divergência e já tinha
com a ex-vereadora Marisa também, porque na eleição passada, a própria presidente do partido, que era do PT, da vereadora Marisa, era a professora Georgette, certo? Então tinha oportunidade de fazer, porque a lei ela diz, principalmente com relação à questão da eleição, ela diz 70% 30% do menor sexo. Então pode ser 70% de mulher, né? Então eu acho que o que está faltando é políticas públicas, né, para a mulher cada vez mais se sentir, né, a questão das políticas, não das cotas. Não, mas as cotas eu acho que não precisaria ter com relação em determinados assuntos. Né? Eu vejo que tem cotas para que determinadas cadeiras sejam ocupadas por deficiente. Você acha que a sua empresa vai por vereadoras? Eu acho que ela não. Não, mas são coisas bem diferentes. Uma coisa é uma mulher e um homem, os dois terem o mesmo pensamento. Eu não vejo essa diferença entre homem e mulher. Pelo menos para mim, eu não vejo essa diferença, né, que eu fui criado assim. Né? A minha geração já foi criada de uma forma. Agora existe a questão. Só um pouquinho, vereadora, aí nós já... Fique à vontade aí para vocês. A questão, a questão de um deficiente, né, eu acho que sim, que merece uma atenção totalmente diferente e especial. Né? A questão do negro, eu já vejo que, eu particularmente hoje eu já não defendo mais. Teve uma época que eu defendia, hoje eu já não defendo mais. Porque para mim nós já alcançamos ali acho que o mesmo espaço. O que nós temos que fazer são políticas públicas e fazer com que, principalmente o Poder Executivo, né, invista na educação dos nossos jovens, de forma igualitária, de forma igual. Porque o que está faltando realmente é ter bons livros. Nós tínhamos agora, né, eu vi a cidade de Penha comprar todo o material que é da Positivo, colégio particular é o que usa tudo. Aí Balneário não pode comprar porque o vereador falou na tribuna, o outro fez não sei o quê, porque eu não vejo. Nós temos que olhar o que é bom, tem que usar, é bom. Várias cidades usam, nós temos que usar. Então não tem que ficar olhando essas questões do que o que um vai falar, o que o outro vai falar. Eu acredito que a inclusão social começa pela educação. Por isso que até que eu fiz por isso que eu falei do projeto de lei ontem que nós fizemos, na verdade, é uma maneira que reconhece, cada vereador tem o direito de homenagear 2 mulheres, reconhecendo as mulheres, né, que não deixa de ser política pública e existe as palestras durante a semana, para valorizar principalmente o trabalho que cada uma faz, porque é uma jornada muito maior do que a do homem, a da mulher. É uma jornada muito maior de trabalho, dia a dia, porque ela é mãe, né, ela trabalha, né, e ainda tem que ter o tempo para ela de mulher. Né, então realmente tem uma complicação. Olha, a conversa está interessante, o bate-papo. Eu quero na volta, nós temos um intervalo, na volta, saber se Balneário, já que o senhor citou as dificuldades do Executivo, saber se a nossa cidade, através da gestão atual, está preparada para tudo isso que nós estamos discutindo aqui e para criar ações de inclusão de fato aqui em Balneário Camboriú. Voltamos depois do nosso intervalo, um instante só. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A Emasa continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. Emasa e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta com o nosso programa Câmara Debate. Eu estou recebendo os vereadores Jocely Nazari, Juliette Nitze e Roberto Souza Júnior para falar sobre inclusão social. No último bloco, eu deixei uma pergunta no ar com relação à nossa cidade de Balneário Camboriú. Se a nossa cidade e os nossos gestores estão preparados para transformar esse tema em realidade. O debate estava caloroso e eu quero deixar nesse mesmo nível para vocês. Jocely, quer falar a respeito disso? Olha, Lacerda, posso iniciar sim. Eu tenho uma conclusão, pessoal, sobre a questão do nosso município em relação à assistência social.
primeiro que a inclusão, a porta de entrada, o que é? São através dos CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social, que é aí onde que entra essas pessoas que são vulneráveis, que estão numa situação de apoio. E não são só as pessoas que estão só na rua, como foi mencionado aqui, mas são crianças, idosos, enfim, tem as questões das famílias que estão desamparadas, que aqui vivem, então tem um contexto geral. Balneário Camboriú, por si próprio, a gente sabe que está entre as 10 cidades melhores do Brasil para se viver, a quarta em índice de desenvolvimento humano, isso são números reais, são fatos, até os novos vereadores têm essas informações, quem não está assistindo. Então, Balneário Camboriú, por si próprio, acha que aqui só vive pessoas que são afortunadas, que têm uma boa qualidade de vida em questões financeiras, mas tem também as pessoas aqui que necessitam de apoio do município. E aí que você vem aonde a Secretaria de Inclusão Social do nosso município tem atuado. Eu, propriamente, tenho visto as ações que a nossa Secretaria tem feito, são ações que realmente estão dando resultado. Às vezes pode ser que aquele resultado não seja o 100%, mas a Secretaria tem sim feito, a gente tem conhecimento aqui. Hoje ela está comandada pelo secretário Marasquim, mas o município tem feito diversas ações, inclusive, Lacerda e vereadores, o município também tem o apoio do terceiro setor, que são as entidades que prestam esse apoio no sentido, por exemplo, pega-se o próprio Amor para Down. Amor para Down é uma das referências, a PAI, mas para complementar o vereador, até não é só a Secretaria de Inclusão Social que tem que fazer essa inclusão. Eu estava falando aqui no intervalo sobre a Secretaria de Segurança. Não adianta a gente querer combater o crime aqui embaixo se a torneira continua aberta, que é as crianças. Então, da onde que a gente vai fechar essa torneira da marginalidade? É dando educação, através da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Segurança. Então, realmente o governo ele tem que estar junto para que haja a verdadeira inclusão da sociedade, de toda essa gestão que precisa numa cidade. Eu acho que... Nós estamos falando aí nesse caso da inclusão social, no caso das pessoas que têm situações de vulnerabilidade. E também de classe econômica inferior, talvez seja dentro desse contexto. Eu acho que não, essa preocupação, não? Eu acho que essa é a preocupação também não é só as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, mas as pessoas que necessitam sim de um cuidado especial, né, que hoje o município, por não ter não conseguir desenvolver esse trabalho, então ele apoia, né, as associações organizadas, as entidades. Então isso acaba contemplando, mas é isso. Eu acho que isso que quando se diz em gestão, eu acho que isso que um gestor tem que fazer, né? Se ele não consegue desenvolver o trabalho, ele tem que achar parceiros, né, que desenvolvam um trabalho, né, reconhecer suas limitações, que seja igual ou melhor do que aquilo que ele faz. Reconhecendo, né? Então, que é limitado isso eu já falo na tribuna. Eu acho que a gente tem uma falha grande com relação a isso, que as entidades, quando tem algumas entidades que vêm aqui, eu sempre menciono que elas desenvolvem o trabalho, né, que era para o município fazer. E o município, por não ter essa expertise, não conseguir desenvolver esse trabalho, né, a Juliette também, ela pode falar daqui a pouco, foi presidente de um instituto, de uma entidade, né, que é referência aqui em Balneário, né, que o município ajuda e apoia, e eles fazem um trabalho, né, magnífico para a sociedade. Então, o que a gente fala, e são diversos setores, né? Nesse caso dela é existe o caso do Amor para Dar, existe o caso do Viver Livre, né? E são em diversas áreas. Quando você fala inclusão, né, a inclusão não é simplesmente pegar a pessoa que está lá na praia, exatamente, e levar da roupa, fazer os documentos, isso e aquilo, né, arrumar um trabalho, não é só isso. Né? Então eu acho que no mundo que nós vivemos, a cidade que nós vivemos é uma cidade que ela tem sim condição, né, de ser referência no Brasil, ser um case no Brasil com relação a tudo. O que nós temos que fazer, só para terminar aqui, nós temos que fazer, e eu entro na mesma linha da vereadora Juliette, o que nós precisamos, e existe uma lacuna na sociedade, principalmente que ao longo do tempo, né, muito tempo atrás, né, nós tínhamos entre o casal, o homem e a mulher. Né? Então, tinha mais tempo para cuidar dos filhos.
Hoje não, a mulher alcançou um espaço de igualdade na sociedade, a mulher não fica mais em casa, a mulher está trabalhando, a mulher está dinâmica. Em muitos casos, muitas vezes, acho que na maioria hoje, a mulher ocupa espaços importantíssimos na sociedade. E aí o marido também, e aí quem fica a responsabilidade de ficar com a criança? Muitas vezes eles têm ou a creche, de repente a creche não é período integral, isso está suprindo essa necessidade de cultura da criança, né? Existe essa lacuna, isso tem que ser resolvido, e só tem uma forma de resolver isso, né? Seria investir em escola de período integral, né? Com não só questão de estudo, mas lazer questão hoje temos os esporte, seria isso, nesse sentido. Então vocês vão concordar dentro desse teu raciocínio que o nosso município não está preparado para uma inclusão social plena. A gente tem algumas áreas que atuamos de forma plena, mas em outras não. É o Brasil inteiro. Não, sim. Não é. Mas nós estamos. Brasil inteiro, concordo. Ele está saindo na frente porque nós temos algumas unidades. Sim. Nós temos que ter também um outro índice. Balneário Camboriú, ela tem um índice de crescimento de população de 3% ao ano. Se ela tem 3% ao ano, ela vem numa esfera global. Certo. Ela vem ampla, macro. Nós vamos pegar aqui o que nós estamos discutindo sobre as organizações que estão colaborando e que fazem também aquele apoio de inclusão social e assistência social junto ao município. Por exemplo, nós citamos aqui umas, vou citar uma aqui, o PAIS, que é o atendimento em psicologia. É uma entidade que são pacientes oriundos do judiciário, que vêm esses pacientes justamente por um tratamento. São atendidos em média 150 pacientes por mês, você veja bem, e o município às vezes tem carência disso. Então, por que essas entidades? As entidades vêm para fazer e cobrir essas lacunas, Lacerto, que você mencionou aqui, justamente para que esses pacientes eles não batam na secretaria e fiquem sem o sim, batam na secretaria e vejam o não, eu não consigo te atender. Então isso é fundamental. Então essas, se eu não me engano, são 11 entidades que o município tem parceria. Esse aí é entidades do Fundo da Infância e do Adolescente, que trata crianças e adolescentes, assim como o NAC, que foi onde eu fui presidente, que é o Núcleo da Assistência Humberto de Campos, que também faz um trabalho psicossocial, com psicólogo, pedagogo, e também faz esse trabalho junto ao PAIS e junto a outras entidades que isso é tudo acolhido pela nossa Secretaria de Inclusão Social. Esse fundo, o FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente, ele sai da nossa Secretaria de Inclusão Social. E vale também lembrar, para quem está nos assistindo, que nós temos o CIMI ali na Secretaria, que é o Sistema Municipal de Empregos. Esse mês, agora nós estávamos com 46 vagas de empregos. É a média semanal, só para você ter uma ideia. A média semanal, que não estava sendo ocupada. Verdade. Então, se nós temos essas ferramentas, as pessoas, a nossa comunidade, ela tem que procurar essas ferramentas e buscar também. Não é só reclamar, entende? O projeto do Jovem Aprendiz também está junto da inclusão social. Sim. Isso. Mas aí eu volto, eu vou insistir nesse assunto, porque eu quero ser chato com vocês. Mas eu volto a frisar. O município está preparado para que a gente atenda na plenitude. Por exemplo, a senhora citou 3 situações aqui extremamente importantes para que a gente mude um pouco o cenário de situações como falta de emprego, como assistência ao menor. Agora, o município está criando ações para que a comunidade tenha conhecimento de que ela oferece esse serviço. Esse é um dos fatores que pode interferir no processo de inclusão social. Eu pergunto para vocês. Se me permite eu fazer a primeira intervenção, Lacerda, essa pergunta que fez é excelente, mas assim, eu volto a dizer, os programas que o município tem credenciado junto à Secretaria de Inclusão Sociais, todos eles contemplam 100%. Certo. A questão está onde? Nosso município ele cresce dia a dia e para nós atingirmos o número que é o número correto para o atendimento dessas pessoas, a Secretaria às vezes tem dificuldade de você contemplar elas. Os programas você tem. Não quer dizer que a Secretaria não faça, ela faz. Mas para você conseguir atingir, vou pegar um exemplo também na questão da área da saúde, muitas vezes fala, mas por que o município não contempla 100% da atenção básica, do atendimento àquela população que tem no bairro X? Porque muitas vezes a própria essa equipe multiprofissional ela não consegue ter acesso ao paciente. Perfeito. Então acontece na Secretaria de Inclusão Social também.
porque a secretaria tem as equipes, tem os programas, mas ela não consegue ter acesso muitas vezes. E aquela família, ela pode ser que às vezes ela não procure também, nesse sentido. Nesse aspecto eu falei, que o município deve ter ações para gerar esse estímulo de que a pessoa procure também informações. E nesse sentido, pela falta de informação, até ano passado nós aprovamos aqui um projeto de lei da minha autoria, que é uma coisa simples, que é colocar cartaz nas farmácias aqui, tem remédio popular, para que as pessoas possam chegar na farmácia e já saber que o seu remédio ela pode ser recebido pelo governo federal, ou a preço de custo, ou de graça mesmo. Sim. Então é falta de informação também, precisamos trabalhar nesse sentido. Então, pode falar, José. Você queria completar? Nesse tema que você mencionou, é que nem a gente tem frisado. Os programas que o município tem aqui, não é porque a gente repete aqui, vamos repetir, são excelentes. O governo lhe dá suporte ao município, mas o município às vezes não consegue ter acesso a essa pessoa, a essa família que tem essa carência, essa dificuldade. E às vezes também a secretaria não é procurada. E aí tem aquela família que ela não procura a assistência. Ou quando procurou, ela ganhou um não, e aí ela tem receio de ir lá de novo e ganhar um não novamente. Então tem sim que quebrar essas barreiras. Como fazer isso? Treinamento e a própria pegar a presidência do bairro, a associação do bairro, concordo, e ela sim fazer sim as reuniões para abordar. Mas tem um agente muito importante aqui, que nós não estávamos falando aqui, que se chama o ACS, o Agente Comunitário de Saúde. Esse é a principal figura que está dentro da nossa cidade. Então, ele vai lá, vai diagnosticar, muitas vezes até, a gente sempre brinca que não levou mordida de cachorro, porque o agente comunitário ele bate na porta lá, tem um cachorro para morder ele. E aí o cara sai. Mas essas são as figuras principais dentro de uma cidade em questão de epidemiologia, em questão de saber o histórico daquela família, em questão de saber se realmente aquela família tem um problema ou não. E eles que estão ali para notar. Eu acho que tem esse mapeamento é importantíssimo, né, mas eu acho que eu bato na tecla também junto com a vereadora Juliette, a questão de informação. Eu vou te fazer uma pergunta, está aqui bastante tempo. Você conhece o projeto lá, o programa Odonto Baby? Não. O programa tem há muitos anos. 20 anos. Então, muitos anos, não 20 errei anos. Não, que eu disse. 20 anos, o que falta às vezes é informação. É um projeto magnífico. Eu estou levando o meu filho lá, aqui no Centro Odontológico aqui nosso. Eu fui verdadeiro no que eu disse, não fiz média não. Centro Odontológico aqui é um programa que já tem há 20 anos, foi formado pelos dentistas, né, crianças, o meu filho... Só podem se inscrever Só podem se inscrever crianças até 2 anos, porque eles têm a certeza que não tem cárie, e elas são atendidas até os 6 anos de idade. Faz o acompanhamento. O acompanhamento totalmente gratuito pelo município, por profissionais habilitados para trabalhar com criança. É um programa maravilhoso. Muitas mães não sabem, e eu vou me penitenciar, porque eu estou na mídia o tempo todo, não só aqui. Não, por isso que eu estou falando, às vezes o que falta é informação, porque os programas existem, né, os projetos existem, né, a cidade ela tem sim, ela pode ser, ela tem condição de ser referência na questão desse mapeamento, né, às vezes o que falta mesmo é informação. Então, você tem que chegar a fazer uma lei para poder a pessoa receber informação. Condição de ser referência nós temos. Agora, programas e projetos nós já temos. Né? O que está faltando é a informação. Isso nós podemos fazer uma rede. Né? Claro. Sabe o que é a rede? Não, usar a própria, além de usar, né, a estrutura aí do pessoal que vai nas casas, que pode fazer esse levantamento, a própria mídia. Né? Usar mais, explorar mais, que a mídia comece a divulgar, né, esses programas, esses projetos que tem, né, para poder chega a informação nos ajudar a ajudar o município, né? Na verdade é o município, é quem paga seus impostos, é quem gera, né, renda no município, então que merece ter esse respaldo do Poder Executivo, essa gestão do Poder Executivo. Né? Eu já aconselho a todos que nos acompanham, que têm filho aí, que tem os filhos, a levar, porque faz um acompanhamento, vai lá, dentista atende muito carinhosamente, né? Então acho que é importante. Aqui no bairro dos Estados, só para ser justo, aqui perto da Câmara de Vereadores. Só para ser justo, nós estamos falando do município de Balneário Camboriú. E essa referência, para ver que nós não estamos falando especificamente de um governo,
governo atual, o gestor, a gente tem que falar do que está no momento. Mas esse projeto, como disse o vereador, há 20 anos. Então já se passaram vários governos e o projeto continua sem conhecimento. 21 esse ano. 21 esse ano, né? Só para ser justo, viu? A gente tem que ser... O vereador Roberto falou, ele explanou aqui e mencionou uma questão muito importante. Por exemplo, aquela família que precisou de atendimento, aonde ele deverá ir e como ele deverá ir e quando ele deverá ir. Essa informação, Roberto, você falou, a coisa está certa. A família tem que saber. Vamos pegar aqui um atendimento em saúde pública. Quando eu devo ir procurar um posto de saúde? Quando eu devo ir lá na Secretaria de Assistência Social entrar num programa? Então ela tem que saber. Muitas vezes a família não sabe e acaba não procurando, e aí ele não está no índice e acaba daí o quê? No índice que o governo federal diz que tem que contemplar, ele não bate a meta. Não bate. E aí acaba o quê? Os programas são cortados devido a não ter... Deixamos de receber. Eu vou dizer aqui uma meta que foge um pouco, mas é a questão do nosso centro de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade verticalizada e não é só rico que mora lá nos prédios, também moram pessoas de baixa renda, mas moram lá. E quando chega a estratégia da família para fazer, ela não tem acesso e ela não atinge. O próprio BGE não consegue. Balneário Camboriú hoje tem um dos índices mais baixos que tem, consegue ter índice de Nordeste. Exato. Em atendimento. Por quê? Porque ele não consegue atingir a comunidade toda. O programa não funciona? Não, o programa funciona maravilhoso, está atendendo perfeito. Só que aí ele não consegue, pelo número de habitantes que tem, eles fazem o cálculo, pelo número de atendidos, está baixo. Olha, eu tenho que fazer mais um intervalo e na sequência a gente volta discutindo esse assunto, que é inclusão social. E na volta, o assunto que ficou bastante discutido aqui, que sempre veio à tona, foi educação. E eu gostaria de, no próximo bloco, conversar com os vereadores se os nossos professores estão preparados para inclusão. Eu volto já. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta. Última parte do nosso programa Câmara Debate de hoje. O assunto é inclusão social. E os vereadores que estão aqui comigo é o Jocely Nazari, a Juliette Nitz e o vereador Roberto Souza Júnior, que vão estar aqui, estão falando comigo sobre esse assunto. E no último bloco, eu deixei uma pergunta no ar para saber se os nossos professores estão preparados para esse tema, inclusão social. E o vereador aqui no intervalo, o Jocely, já se manifestou, ele gostaria de falar, né, vereador? Muito bem. Inclusive aqui nessa casa, eu faço parte da Comissão de Saúde e Educação. É uma pergunta assim, ela é bem dinâmica, Lacerda e nobres colegas vereadores. Porque assim, a avaliação do professor, no meu entendimento, que eu também já fui aluno, quem tem que avaliar é o aluno. Perfeito. Vereador não tem condições de avaliar, nem o secretário de Educação. Claro, ele vai saber as ações e os cronogramas e a metodologia que o professor vai empregar. Mas o aluno, sim, ele sabe por que ele vai receber. Aí tem aquela questão, mas o professor ensina e o que ele ensina é o que os alunos vão aprender. Lógico, dentro dessa metodologia. Aqui foi discutido, inclusive, na nossa casa, eu até fiz uma audiência pública sobre a questão daquela escola sem partido. Sobre o regramento, sim, sobre querer proibir certas atitudes do professor dentro. Eu aprendi na minha família, e acredito que os demais aqui, quem está nos assistindo também, quem dá educação de zero, desde que nasceu até você entrar na escola, é o pai e a mãe. Isso, o pai e a mãe, sim, que dá educação. A partir dali, sim, o professor, que ele vai dar a metodologia, a matéria que vai para frente. Então, nesse sentido, a gente tem aprendido dessa maneira.
Então, o professor hoje, para a gente avaliar se o nosso quadro profissional de professores dentro da rede municipal, dentro do Balneário Camboriú, estão entregando uma metodologia decente para nossos alunos, isso é uma pergunta que a gente tem que discutir muito isso, Lacerda. Então, essa pergunta eu teria que fazer aos alunos. Então, eu vou incluir uma palavrinha para que essa pergunta seja feita para os 9 vereadores. O professor está sendo preparado para a inclusão? Melhorou agora, né? Que agora vocês são... Melhorou, agora tu melhorou. Agora ficou a responsabilidade para vocês. Vereadora Gilete, velho. Pode Depois responder, eu falo um Diego. pouquinho. Fala aí, Jolete, que depois eu cumprimento. Quem faz muito da escola é também o aluno, com certeza. Mas se é um aluno, hoje tem muito da inclusão dentro das escolas, de querer que o aluno com deficiência ele esteja incluído, precisa de um auxiliar. Muitos desses precisam de um auxiliar dentro da sala de aula, porque não adianta dizer que o professor ele vai conseguir dar aula para os 30 alunos e mais a criança com alguma deficiência. Então, eu acredito que, além da inclusão das pessoas dentro da escola, é colocar mais professores junto com este professor. O que já é mais ou menos já uma regra, né, com relação, por exemplo, Camboriú já tem, é o segundo professor, o Estado agora também já tem, né, porque nós em Balneário nós cometemos um erro, nós temos um auxiliar, né, então esse auxiliar formado em magistério, fizeram na época o concurso, mas não é o professor, e muitas vezes o professor que está dentro da sala de aula não aceita, né, não aceita, aí quer que ele fica, recebi uma reclamação, que o professor, esse auxiliar tinha que ficar por lá de fora. Então, não entende que, na verdade, ele está ali para auxiliar, está para ajudar, né? Mas com relação do município, inclusive, o município está assim. Esse auxiliar é justamente aquelas crianças que têm deficiência, muitas vezes precisa, ele está lá para dar esse apoio também. Sim, o material é diferente. Né? Como é que você vai explicar para a minha irmã que é surda? Né? A professora que está explicando ali, ela está desenvolvendo está passando uma aula, uma matéria para determinados alunos, e a forma de passar a matéria para minha irmã tem que ser diferente. Sim, a mente entendeu? É diferente. É diferente, não tem como, tem que ser um atendimento especial para acompanhar a matéria e chegar no final do ano ser aprovada, chegar depois lá na fase do vestibular ser aprovado. Se não tiver esse acompanhamento diferente, requer sim um trabalho diferenciado. Os colégios particulares estão fazendo isso? Sim. Por que o municipal não tem que fazer? O município tem que fazer sim, tem obrigação. E o que tem que ser olhado, tipo, com relação do município, eu vou dizer para você, o município eu acho que está sim no caminho, né, porque nós temos uma diretoria, né, que é uma diretoria que cuida desses assuntos, né, que eu não me recordo agora o nome que é da diretoria, mas tem um profissional que só trabalha com os professores nesse sentido. Então o município está, aquilo que você perguntou, o município está se preparando? O município está se preparando sim. O município está se capacitando nesse sentido? O município está. Antes era até quem ocupava antes era a Fabiana, né? Que hoje, agora hoje não era a Fabiana antes. Hoje hoje eu não me recordo o nome de quem que é, mas tem sim. É um setor responsável. Sim, né? Preparação, treinamento, né? Não, na verdade ela cuida, porque tem todas essas auxiliares e tal. O que houve às vezes é o gestor querer, na vontade de acertar, que na época foi vários municípios já têm, e nós aqui, em vez de fazer, o professor acabou fazendo o auxiliar, que eu acho que está errado. Mas tem que haver um olhar diferenciado nesse sentido. Tem. Agora, partindo desse princípio do olhar diferenciado dentro de uma classe com alunos, eu diria que não tem deficiência. Então, qual a vantagem para um aluno sem a deficiência estudar ao lado de uma criança com deficiência, do ponto de vista de vocês? Tem. Você aprende bastante. Hoje mesmo eu estava lá, levei meu filho no médico agora, e a professora estava falando de um colégio, né, que tinha uma criança que era autista. Então, essa inclusão, né, tipo, o filho, ela disse que o filho dela estudou lá junto na época, na mesma sala. Então essa inclusão desde pequeno, e aí eu tenho um projeto que fala sobre Libras, porque a Libras hoje é reconhecida, é a segunda Libra do Brasil, é reconhecida, né? Por que não ter Libras já desde pequeno, acostumar as crianças com sinais? Até né? Então, já tem a lei, mas não há a efetividade. Isso, nós aprovamos eu aprovei no final do ano passado,
né, a lei, e agora mas Blumenau já tem. Blumenau já está, as escolas estão funcionando, né? E é bem interessante. Acho que se não me engano, foi a Rafa que fez a matéria, acho que de Blumenau, né? É bem interessante a inclusão das crianças junto com aquele aluno. Eu conversei com 2 professoras ali que dão aula na Barra. Rompe preconceitos, né? Rompe. Elas têm um projeto, Se Eu Fosse Você, onde o aluno ele fica um dia inteiro na situação do colega. E isso faz com que a criança tenha muito mais sensibilidade, principalmente se são crianças de 5, 6 anos que não têm preconceito. Eu vejo que a criança ela tem preconceito a partir do momento que alguém fala para ela que aquilo é diferente, porque no momento que ela não descobriu ainda a diferença, ela não tem preconceito, ela trata o amiguinho de igual para igual. Dentro desse contexto de inclusão e do entendimento de vocês, é que é vantajoso para o aluno, e como nós viríamos, traçando uma situação da seguinte forma, nós temos uma classe com 2ª, 3ª, 4ª série, por exemplo, e a gente coloca dentro desse grupo alguém que não tenha o acompanhamento, né, eu digo, teórico, com uma deficiência, uma limitação, que vá dificultar ou atrasar o aprendizado dos demais. Por que não se criar turmas especiais para isso, dentro do ponto de vista de você? Porque interferiria exatamente no processo de inclusão? Seria dessa forma? Acredito nisso, a exclusão. Aí seria o processo de exclusão dentro do ponto de vista. O próprio MEC, o próprio Ministério da Educação, já não, ele nas diretrizes, já isso ele não, foi uma definição que teve no ano passado, se eu não me engano. Eu até estive em Brasília não sei. Ele não aceita esse tipo de discriminação. Por isso que há inserção dentro de uma sala de aula, por exemplo, de um aluno com deficiência. E aí que o Roberto falou dos professores de apoio, que era agora auxiliar, agora tem aquela briga professor de apoio. Para isso, e o Ministério da Educação ele não vê isso com bons olhos. Somos todos Aliás, não aceita, né? Somos todos diferentes. Eu posso não ser boa em física e eu acabar atrasando o meu colega ao lado nesta matéria que eu não sou boa. Então eu teria que ir para uma outra sala, enquanto em português eu tiro as melhores notas da sala. Então há exclusão então não há inclusão. Eu só quero deixar claro aqui que os meus questionamentos não refletem a minha maneira de pensar. Eu estou aqui no papel, né, eu estou fazendo perguntas para vocês, que fique bem claro isso. Eu quero só passar aqui uma informação, já que a gente está discutindo sobre a educação, e você nos perguntou sobre a qualificação dos professores, mas sim, eu estive visitando junto com a Comissão de Educação, já visitamos o Gislândia, o Antônio Luz, que são colégios grandes, que tem acima de 800, tem quase 800 alunos cada um, e foi a primeira pergunta que eu pedi para a diretora, perguntei, tem professor suficiente dentro da sala de aula? Tem. Então isso é uma coisa, por aí a gente já sabe que se tem o professor suficiente é porque está sendo empregada a metodologia para responder aquela... Agora nós estamos caminhando para a parte final do nosso programa. Eu quero fazer uma pergunta de forma bem ampla para que os vereadores possam falar bem à vontade. Como se constrói, do ponto de vista de vocês, uma sociedade inclusiva? Pode ficar à vontade quem quiser começar. Eu acho que Posso? Então fala então. Eu, na minha opinião, é aquilo que foi falado antes aqui, aproveitar o momento enquanto a criança ela é pura, né, e aí preparar sim uma sociedade para daqui a 10, 15 anos, sem preconceitos, né, politicamente melhor, né, a partir do momento que você constrói isso com a criança desde pequeno, né, que você traz isso como um fato normal, né, não como ser visto de fato diferente. Então você consegue sim trazer, eu acho, preparar isso ao longo, né, do tempo, um futuro muito melhor para a sociedade. Já diria Rousseau que nós nascemos para viver em sociedade. E realmente, como o Roberto falou, nós temos que trabalhar a educação. Através da educação é que traremos uma sociedade mais inclusiva e que as pessoas também procurem os seus direitos, procurem onde elas possam estar melhorando também as suas situações, porque dizer que
que não tem trabalho, dizer que está difícil é muito fácil. Agora, levantar, arregaçar as mangas, o trabalho existe, mas muitas vezes as pessoas querem apenas um emprego. Emprego é um pouco mais complicado. É verdade. Trabalho tem, né, vereador? Vereador. Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferenciada. Eu vejo que a mudança para diminuir o preconceito está na política. O que acontece? Hoje, o governador, o presidente, ele é eleito para 4 anos. E você pensa num projeto de 4 anos. Só que para nós mudarmos isso na nossa sociedade, a cultura que o Brasil tem, a cultura que a nossa região tem, não se muda em 4 anos. Se muda em 10, quem sabe 15 ou 20 anos. E essa política tem que ser mudada. A partir do momento que você pensar dessa maneira, que entrar o governante e ele pensar para 20 anos e não para 4 anos, aí sim nós vamos ter sim uma quebra de barreiras, essa quebra de barreiras que vai quebrar esse grande entrave que faz com que as pessoas, umas se sintam maiores ou superiores ou menores, enfim, que quebre esse verdadeiro preconceito que tem. E incluído o que a vereadora falou aqui na questão educacional. Os planos educacionais eles têm que ser voltados para muito mais do que 4 anos. Então, enquanto nossos governantes que estão lá em cima, eles pensarem, enquanto o mandato deles for no 1º, 2º, 3º e 4º ano, não vai mudar. Então, isso que eu me refiro, Lacerda, já estive em outras situações que a gente discutiu muito sobre isso. Então, tem sim que criar uma política para frente. E esse governante, ele deixar esse legado dele para que o outro que assumir, ele vá continuar, para que lá na frente não aconteça o que está acontecendo hoje, que a gente vê nas televisões aí, a grande guerra que tem, os assassinatos que tem, a roubalheira que dá, porque se você fizer uma política para frente, com certeza nós vamos diminuir e o Brasil vai ganhar muito com isso. Então é essa opinião que eu deixo, e é nesse sentido que eu penso que a gente tem que pensar, a gente tem que começar a discutir muito sobre a questão que a gente quer para daqui 10, 15, 20 anos. Que sociedade temos e que sociedade queremos. Exatamente. Esse é o conceito. Olha, eu quero agradecer aos vereadores e deixar esse tempo final para que cada um dê o seu recado aí para os nossos telespectadores. Vamos começar pela ordem aqui, daqui para lá. Vereador, obrigado, Roberto, por estar aqui e conversando sobre esse tema tão polêmico. Obrigado, Lacerda, obrigado a vereadora Juliette, o vereador Jocely, né, por estar proporcionando esse debate importante para a sociedade, né, um debate importante para a cidade de Balneário Camboriú. Eu acho que quem nos acompanha é importante a gente ter esse momento, né, que nos faz as perguntas, às vezes nos pegam de surpresa, mas dá a oportunidade de a gente responder e as pessoas percebem em casa, né, a transparência que nós temos aqui, né, a maneira que a gente é dia a dia de agir e o que nós podemos fazer ao longo do tempo para a cidade melhorar, né? E a vontade que nós temos e a garra que nós temos de fazer com que Balneário Camboriú seja exemplo, né? E seja uma cidade com relação ao tema inclusiva, não só para um, mas para todos. Obrigado. Obrigado, vereadora, pela presença. Obrigada, Lacerda, obrigada aos nobres vereadores que debateram comigo nesta noite. É um prazer estar ao lado de vocês e deixar claro que a Câmara é para toda a população, que também vocês participem, incluam na nossa programação aqui nas terças e quartas, participem do nosso mandato através do Facebook, através das redes sociais. É muito importante que a gente coloque a sociedade junto com os vereadores e isso também faz parte da inclusão. Obrigado, vereadora. Vereador, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite, aqui junto com vocês, os nossos colegas vereadores, a Lacerda aqui, e nós debatemos um pouco sobre assuntos importantes da nossa cidade. Eu, como a vereadora já falou, nós somos vereadores eleitos pela comunidade, são uma extensão direta da comunidade, e o vereador está aqui, o papel do vereador é para isso. Você, comunidade que nos assiste, cobre, nós estamos aqui nessa casa aqui, em 19 vereadores, e eu acredito que quando a sociedade cobrar muito mais, nós podemos fazer muito mais por vocês. Então deixo aqui essa mensagem, acredito que se nós se unirmos, nós vamos conseguir sim uma sociedade muito melhor. Como eu botei meu nome à disposição para disputar uma eleição, hoje na qualidade de eleito vereador, estou aqui porque eu quero ver uma cidade que ela entregue os serviços públicos de forma decente para quem está lá na outra ponta, que é o usuário que precisa desse atendimento.
Obrigado. Obrigado a todos e obrigado a você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência e fazer um convite para continuar acompanhando a nossa programação. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá.